todos bem-vindos, mais uma vez, a esta casa de Jesus. E era o nosso amigo Sérgio, né, Sérgio? Para estar aqui. E daí ele fez o convite. E estamos aí, né, Sérgio? Logo a voz já volta ativa. E se Deus quiser, vai nos alegrar com suas exposições. O tema de hoje é bem sugestivo. Alguém aqui acredita que desencarnados ou encarnados possam nos influenciar? Será que é permitido? Deus permite? Aos que estão com as cadeiras vazias, será que tem alguém aí do lado? Não precisa ficar com medo. Mas tem. Nós temos a sala continuando dentro de outros padrões vibratórios, e o que a ciência busca a bilhões de quilômetros e anos-luz está à nossa volta, com os mundos juntos. Enfim, e quando essas influências são para o mal? Pode? Será que os demônios existem? Foram criados para fazer maldade? Os obsediados são vítimas? Quais os tipos de obsessão que nós temos? O que podemos fazer para nos livrar dessa obsessão? É sobre isso que a gente pretende conversar. E dentro das possibilidades eu pretendo trazer, com o auxílio da doutrina espírita, soluções para esses problemas. Antes é necessário fazer uma reflexão. Nós vamos falar de obsessão espiritual. E expositor não está livre disso, né? A gente, quando sobe, né, para alguma liderança para falar, principalmente em questões religiosas, nós temos o hábito de achar que todos aqueles que falam cumprem o que falam. Mas nós somos falhos, somos encarnados. E nós temos que ter muito cuidado. Isso serve para a vida política, isso serve para nossas outras religiões. Aqueles que lideram talvez tenham um conhecimento maior, mas colocá-lo em prática requer uma evolução espiritual muito grande. Por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza que eu já fui muitas vezes obsediado, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente pode ser fã do Divaldo Franco, a gente pode ser fã do Papa Francisco, qualquer outro líder religioso. Mas a conduta pessoal deles não deve ser sempre levada ao pé da letra, porque senão a gente acaba se decepcionando. E isso é uma reflexão que eu sempre trago no começo das exposições, porque nós temos um único ser perfeito que habitou o planeta Terra. Ele pode ser sim levado ao pé da letra para todas as situações, e se chama Jesus. O restante são todos falhos, estamos todos no mesmo barco. Eu gosto de falar isso porque é muito importante a gente tomar esse cuidado quando a gente traz, né, informações tão importantes. Mas vamos tentar aprender um pouco mais, sabendo que também somos falhos, todos nós. Essa exposição é inspirada em uma exposição de Raul Teixeira, muito bacana, quem quiser está no YouTube. Tem algumas modificações, mas se ficar boa, o crédito é todo dele. Vamos introduzir então, começar de uma maneira diferente. Jesus, em certo ponto, convoca 3 de seus discípulos, o maluquinho do Simão Pedro, João, o Tempestade, e o seu irmão, para subir ao monte, para fazer umas... João narra no seu evangelho que parecia que estava vendo o sol, de tão forte que estava a energia. E surgem ao seu lado Moisés, que tinha desencarnado 1400 anos antes, e Elias, que havia desencarnado 400 anos antes. E aqui nós já temos, né, uma comprovação da continuidade da vida. Está na Bíblia, mas a gente só lê aquilo que a gente quer. Os discípulos, então, emocionados, eles dizem assim: eu nunca, né,
estou narrando de uma maneira diferente, nunca passei por essa sensação antes. E Simão Pedro, né, o braço direito, o apaixonado pelo Cristo, fala: mestre, está tão bom aqui, eu sinto uma paz como nunca antes. Nós podemos construir 3 tendas e ficar aqui, curtindo esta vibe, digamos assim, aproveitando este momento de energia e de paz que eu nunca tenho visto semelhante. E Jesus vai respondê-lo. O que será que Jesus responde a Simão Pedro? Essa interrogação nós vamos deixar para o final. Me ajudem a lembrá-la dela. Muito importante. O que Jesus responde a Simão Pedro quando é indagado de construir 3 tendas e ficarem por ali, no monte? Pulando a resposta, Elias e Moisés, ao quase amanhecer, desaparecem, voltam para o mundo espiritual. E Jesus volta ao seu normal, eles descem a montanha e, ao chegar próximos dos outros discípulos, encontram um pai de família, desesperado, com seu filho, que era lunático. Ele implora: Jesus, tende piedade do meu filho que se joga ao fogo, que não consegue controlar as suas ações, que babeja, que não consegue viver. Ora se joga no rio, ora no fogo. E então Jesus segura os braços dessa criança, olha nos seus olhos e diz: espírito perverso, maldoso, saia agora deste corpo. E o espírito se afasta. Os apóstolos então indagam: mas mestre, nós ficamos a noite inteira tentando tirar este demônio, como era dito, do corpo desta criança. O que Jesus responde para os apóstolos? Para esta classe, esta casta de espíritos, se faz necessário muito jejum e muita oração. O que será que Jesus quer nos dizer com isso? Segunda resposta, que ficará para o final. Pronto, já prendi toda a atenção de vocês, ninguém vai dormir, porque vai querer escutar o final. Agora a gente pode dar continuidade. Antes, precisamos quebrar paradigmas. O que são paradigmas? É a realidade que nós construímos ao nosso redor, coisas que nós acreditamos, de acordo com o que os nossos pais, a mídia, todo o nosso redor fala durante a nossa vida. Então nós construímos paradigmas. E hoje eu quero quebrar alguns, com a ajuda da doutrina, é claro. Primeiro, precisamos desmistificar que o mundo espiritual é apenas lá em cima. Ou é no inferno, purgatório ou nos céus. Quando desencarnamos, de acordo com a nossa evolução material e espiritual, nós vamos sim, avançar para um mundo mais alto, é claro. Mas como nós somos muito materialistas, nós criamos pensamentos muito materialistas que são pensamentos pesados. E a lei da física nos diz que através da gravidade não tem como ter mágica. Se eu jogo uma coisa para cima, ela cai. Nós não estamos com a gravidade da Lua, então eu preciso ser leve para que eu possa subir. Então, na crosta, na faixa terrestre que nos cerca, quando vocês saírem lá fora, vai ter um monte de espíritos desencarnados. No ambiente de trabalho de vocês, na rua, em todos os lugares. A população de desencarnado, de acordo com algumas obras espíritas, que não conseguem se elevar, ser levados para as cidades espirituais, nem mesmo para as regiões infernais, é muito grande. Suspeita-se que seja maior do que a de encarnados. Então nós estamos tropeçando em espíritos. Tá? Isso é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Ah, desencarnou, vai descansar no céu. Ou, se for alguma coisa, vai... Não. Depende. Qual era o grau de materialismo? Qual era o apego às questões materiais? É como um velcro. O nosso corpo espiritual,
está colado no corpo carnal. Para que ele possa descolar, precisa ser feita uma força. E essa força é feita durante a vida. Nós vamos tentando descolar o mais rápido possível, para quando a gente desencarnar, poder subir. Não é isso? Então, a primeira coisa que a gente quebra de paradigma é esse. Inclusive dentro do Espiritismo. Nós temos o hábito, lá no mundo espiritual. Gente, o mundo espiritual é aqui, começa aqui. Né? Beleza? Quebramos um paradigma. Segundo, não somos partículas, somos onda. E isso nós estamos sendo, graças a Deus, agraciados pela física quântica. Ou seja, tudo que eu faço ao meu semelhante, eu não sou isolado dele. Se eu faço algo para ele, retorna para mim. E se as potências nucleares soubessem disso, não praticariam a guerra. Não é mesmo? Quem aqui nunca foi surpreendido por um momento? Caramba, eu estava pensando na fulano de tal, a pessoa me liga. Isso acontece. Por quê? Porque nós estamos em constante contato. É claro que uns mais ligados aos outros, pelo bem ou pelo mal, mas todos nós nos influenciamos. Tudo aquilo que a gente faz para o semelhante retorna para nós, num processo de física. Então, quebremos esse paradigma que somos partículas, que somos isolados. Nós não somos isolados, nós somos todos conectados. Jesus não falou que somos todos filhos de Deus, irmãos? É por isso. Tá? E com a física quântica a gente vai avançando para compreender, mas não é a minha intenção entrar mais a fundo nisso. Segundo paradigma muito importante, somos carne, é claro, mas também temos o nosso corpo espiritual. Não acredito, né? Todos nós temos o livre-arbítrio de não acreditar, é claro. Agora, por que, se não acreditamos no mundo espiritual, por que nós acreditamos num eletroencefalograma, num eletrocardiograma? O que medem esses aparelhos? Ressonância magnética. Medem a nossa energia, ou a energia mental do cérebro, ou a energia do coração, que aparece lá os batimentos. Então nós temos essa energia que sai de nós. Correto? Então nós somos energia. Do mesmo jeito, né, que nós temos os nossos aparelhos de energia, cada um também tem a sua energia, que é natural de cada um, como se fosse, né, a sua biometria. Cada um tem o seu número identificatório. Beleza? Quebramos mais um paradigma. Mais um. Deus não cria ninguém para dar errado. Eu sei que dói, mas não existem demônios. Sei que tem muita gente que queria que existisse, ou então os anjos criados para serem anjos, pessoas criadas, seres especiais. Mas Deus é justo, cadê a justiça nisso? Criar alguém especial? Não, Ele nos cria todos iguais, partindo sempre do mesmo princípio. É claro que não todo mundo junto, mas o ponto de partida é sempre o mesmo. Se tem espíritos que praticam muita maldade em excesso, estes estão desviados do caminho do amor, que é o caminho natural de Deus. E se existem os anjos, são nossos irmãos que já têm muito mais experiência do que nós. Mas há uma necessidade de compreender que Deus não cria ninguém para dar errado, muito menos alguém para ser o seu inimigo da criação. O corpo espiritual, ele é uma somatória de vidas. E ele é muito etéreo, muito moldável, mais maleável, como se fosse mais suave. Então é talvez daí que surgem as aparências tão feias de pessoas desencarnadas que praticam a maldade. Então as aparências pode ser que sejam mesmo, bem complicadas, mas tem a ver com os seus pensamentos, que eles desenvolveram durante muito tempo. Quando modificar os pensamentos, muda o corpo espiritual. Isso falando no mundo espiritual, é claro. Nós não temos essa capacidade, apesar de que já tem plásticas fazendo milagre, não é mesmo? Né? Mulherada principalmente, né? Nós vemos aí umas com o lábio que é gigantesco, né? Brincadeira. Mas não dá para modificar o corpo espiritual como se modifica, o corpo carnal como se modifica o corpo espiritual, que é muito mais maleável.
Então, assim, quebrando esses paradigmas, a gente pode pensar, então, já o que é mediunidade? Mediunidade é a capacidade de compreender o mundo espiritual, esse mundo paralelo que está ao nosso lado. Todos nós temos mediunidade. Todos nós temos o sexto sentido. Já assistiram o filme Sexto Sentido? Quem diria que ele é verdadeiro, né? Nós temos o sexto sentido, tem a ver com a glândula pineal. Quem pesquisar lá no YouTube vai ver que tem uns médicos já pesquisando essa parte. É muito bacana. É ela que nos dá o norte do mundo espiritual. É ela que dá o norte para um passarinho conseguir atravessar o oceano e alcançar o mesmo ninho que ele deixou. É a glândula pineal que tem essa capacidade de compreender o mundo espiritual. E cada um, como é um sentido, cada um vai ter mais desenvolvido ou menos. Por exemplo, eu não enxergo também, mas tem gente que não precisa de óculos, né? Eu ouço razoável, mas tem pessoas que parece que têm um ouvido de cão, né? Que ouvem muito bem. Então o sexto sentido é a mesma coisa, ele tem um fracionamento. Então a mediunidade que todos nós temos, quem aí nunca sentiu um arrepiozinho, né? Chegou num ambiente assim, né? Duvido quem nunca aconteceu isso. O que é? É os pelinhos captando alguma energia contrária à sua naquele instante. Todo arrepio é como um imã, é algo que está contrário, que se você está mal e o arrepia, é porque você está num ambiente bom. Se você está bem e começa a arrepiar, é porque tem alguma coisa contrária a você naquele ambiente, por perto. É o sexto sentido, é a mediunidade, todos nós temos. Mas alguns têm mais, né? Conseguem enxergar. Né? Então, a gente já conseguiu compreender. Por que eu estou falando tudo isso? Todo mundo já vai entender. Vamos só resumir. Então, tem desencarnado no nosso redor. Nós vamos sair lá fora, vamos tropeçar neles. Todos somos médiums. Todos conseguimos captar de algum jeito o mundo espiritual. Todos somos energia. E vamos sintonizar de acordo com a nossa frequência. Ou vocês têm 110 lá em casa, pega a airfryer, liga na 220 e não acontece nada. Acontece, né? Por quê? Tem que ter uma simpatia de energia entre cargas. E é por isso que a gente atrai sempre semelhante a nós. E a última, né, para a gente resumir, ninguém foi criado para fazer maldade. Agora, a gente pode responder, o que é obsessão? Obsessão espiritual é uma influência negativa. E todos nós poderemos receber esse tipo de influência. É uma energia alheia que se aproxima de você e que pode tentar te prejudicar. Vamos dar sequência. Opa, voltei aqui. Quais os tipos de obsessão? No livro dos médiuns, Allan Kardec define que tem 3 tipos, para apenas fins didáticos, somente para a gente conseguir estudar e compreender. Obsessão simples, que não pode ser utilizada de forma contrária, não é uma simples obsessão, porque quem já passou por obsessão sabe que não é tão simples assim, é complicado, mas é o primeiro estágio. O segundo estágio é fascinação, né? E o terceiro é subjugação, ou então possessão. É utilizado os 2 nomes, Allan Kardec usa um, depois o outro, não importa o nome, é subjugação. E existe, Emmanuel fala também do assédio, que seria uma prévia de obsessão. O que é assédio? Já viram aqueles adolescentes que não podem ver os cantores lá naquelas shows lá e ficam assediando, né? Ou então os paparazzi que ficam assediando as pessoas famosas? Elas tentam chegar perto, né, pegar assinatura e tudo mais, tirar foto, mas elas não vão para casa junto, correto? Né? Então é um assédio. Né? Às vezes a gente vai sair lá para fora, a gente pode ser assediado espiritualmente. Você não deveria ter falado aquilo lá no púlpito, né? Vocês não deveriam ter vindo aqui, né? Mas a pessoa, o espírito, às vezes não tem tanta maldade contra você, ele não vai com você para casa. Ele só não gostou daquilo que você fez. Então, esse é o assédio. E esse todos nós recebemos o tempo inteiro. Né? A gente vai no supermercado, chega no caixa, tem uma moça que está com um obsessor do lado. Aí você começa a falar com ela e ajudar ela. O cara não vai gostar, quem está do lado dela.
Então ele pode te assediar, né? Então isso é assédio espiritual. Isso é constante, porque nós estamos trocando energia. Mas a obsessão simples é um pouco mais forte. A obsessão simples, sinto muito lhe dizer, mas a maioria das vezes eles vão com a gente para casa, né? Eles tentam nos influenciar negativamente de uma forma mais forte. Quais são as características? O obsediado ainda tem consciência do que está acontecendo. Ele percebe. Ele sabe, opa, tem alguma coisa errada. E a entidade espiritual não se esconde. Se tiver um médium vidente que consiga enxergar, ele vai ver o cara esbafejando do lado, tentando bater, tentando xingar. Então essa é a obsessão simples. Quem está sendo obsediado, ele sabe geralmente o que está acontecendo, sabe que está sendo perseguido. E o obsessor não se esconde. Então acontece, nesses casos, os surtos. A pessoa é assim, né? Ela tem uma variação pequena, do nada, numa discussão, ela joga um copo em você. Ou ela te xinga, ela te bate. Não é uma pessoa que faz isso normal, estou falando de uma mudança brusca. Então nós temos um campo oscilatório de energia. A pessoa, ela começa a ter desequilíbrios e coloca a culpa no TPM, ou coloca a culpa no trabalho, o homem, né? Não, eu tive um dia muito ruim, eu tenho desculpa para te bater, né? Então o que acontece? Neste caso nós já temos um amiguinho junto conosco em casa que está tentando nos influenciar negativamente. Oscilação de campo, né? Eu tenho uma energia, uma pessoa, né, assim, daqui a pouco ela tem uma oscilação muito grande. A ciência fala como bipolar. Mas nós no Espiritismo, por conhecer as leis da física, sabemos que não existe oscilação de energia em larga escala sem um agente externo. Imagine que tivesse uma voltagem 440. Aí você pega um aparelho, ele está funcionando em 110. Não, eu vou fazer ele funcionar no 440. Vai dar certo? Não. A oscilação de energia é muito grande. Então, se a pessoa tem uma oscilação muito grande, ela não está sozinha. Tem um agente externo injetando energia de alguma maneira nela. E nós temos um início de processo obsessivo nesse caso. Sinais: desequilíbrio, falta de estabilidade e muitos altos e baixos. Muitas oscilações. Então há uma tentativa de iniciação de um processo obsessivo. Ninguém tem uma variação tão grande sem um agente externo. Isso é uma lei da física. Continuando. Fascinação. Não se assustem com a imagem. Ela é um desenho, mas ela, infelizmente, mostra muito, segundo os médiuns clarividentes, do que acontece na realidade. Lembra que eu falei que o corpo espiritual ele é moldável? Ele é moldável através do pensamento? Né? Se uma fumaça a gente consegue modelar, imagina o corpo espiritual, que é bem mais leve. Então, o corpo espiritual de alguém que é determinado a praticar a maldade, ele não é nada bonito. Tá? É por isso aí que a gente volta de alguns sonhos bem assustado. Não é coisa da nossa cabeça. E é por isso que tem muitos casos de pessoas que relatam, né? Eu não quero assustar ninguém, mas é para a gente ter essa compreensão e não assustar quando chegar do lado de lá. Né? No mundo espiritual, as pessoas que são inclinadas à maldade, não é aquele que comete, eu estou falando dos organizadores da maldade, tem uma aparência espiritual bem complicada. E é talvez por isso que algumas religiões adotaram a questão dos demônios, porque é muito diferente de um ser humano, se você olhar. Né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Na fascinação, nós temos um pequeno probleminha. A pessoa não percebe que está sendo obsediada. É uma estratégia, segundo alguns livros, dos obsessores. Ele faz se fazer escondido. Ele vai fazer com que a pessoa perca o bom senso e comece a ser ridicularizada.
A pessoa começa a vestir umas roupas muito doidas, que não tem nada a ver com nenhum tipo de moda, e a vestir de uma maneira muito extravagante, a chamar a atenção, e ela tem plena consciência de que está tudo certo. Há uma perca natural da razão, provocada pelo obsessor. Isso é ele que quer que seja assim. E ele faz com que a pessoa se afaste de todas as possibilidades de auxílio. Então, geralmente, quem está fascinado espiritualmente, que é um grau mais elevado, um pouco mais complicado, essa pessoa, ela vai precisar de muita ajuda para conseguir se libertar dessa situação. Porque ela não acredita estar sendo obsediada. Olha, eu acho que você precisa procurar uma ajuda. Você está me dizendo que eu tenho cara de louca? Né? Você acha que eu estou louco? Né? Geralmente, essa é a maneira da pessoa se comportar. Ela não percebe que o copo arremessado começa a se fazer rotina dentro de casa. As brigas começam a se fazer rotina. Então nós temos uma situação onde, geralmente, a pessoa está literalmente fascinada. Ela está vivendo uma outra realidade. Nós temos muitos casos. O que acontece é que o ego fica muito inflado, né? Porque daí o obsessor provoca isso na pessoa. Ele faz com que desarmonize os nossos calos, digamos assim. Aquilo que a gente tem de calcanhar de Aquiles, ele infla. Então, se a gente tem um ego muito forte, a gente tem muita dificuldade de pedir perdão. Muita dificuldade de pedir desculpa. Quem quebrou esse copo aqui? Não sei. Foi ela. Ela tem certeza. Ela sabe, mas ela não fala. Mas eu tinha deixado. Não sei. É uma realidade diferente do que todo mundo está vivenciando. E o ego fica muito inflado. Muitas separações surgem a partir desse momento, porque os dois estão sendo obsediados e a intenção, às vezes, daquele obsessor é realmente levar à separação, porque ele pode ser uma vítima do casal do passado. Geralmente é. Entendem? Então, a intenção é levar aquilo. E daí, por uma palavrinha, desculpa, não consegue. Na Terra, está todo mundo no mesmo barco, gente. Todos nós somos falhos. Né? Não tem nenhum problema você chegar para o seu filho e falar, amor, me desculpa, né? Eu gritei com você. Não, eu sou mãe, eu sou pai. Não posso. Claro que pode. Né? Então, esse processo tem que ser mais natural. Aí nós temos um grau mais elevado. Peguemos como se um processo iniciou lá na obsessão simples, não foi feito, não foi procurado ajuda, virou fascinação, depois virou subjugação ou possessão. Por que não é usado o termo possessão? Porque dá a impressão de que o espírito, né, nós saímos e o corpo fica à mercê, né, do desencarnado. Não é bem por aí, mas nós ficamos sob total comando. E aqui eu quero chamar muito a atenção, porque neste grau, o espírito desencarnado submete ao outro a uma sofisticação. O desencarnado faz com que a pessoa saiba que está sendo obsediada, de propósito, ela sabe, mas ela não consegue fazer nada. Ela sai por aí correndo pelada, mas ela não consegue controlar. Ela está sabendo que não pode, mas ela não consegue se controlar. Ela pega uma arma e atira para todo lado. Meu Deus, eu não posso atirar essa nos outros, e continua atirando porque ela não tem mais comando sobre o sistema nervoso central e nem periférico. Neste caso, aí nós precisamos de uma ajuda muito forte, de todos os sentidos, espiritual, remédio, tudo que for necessário. Por quê? Porque o desencarnado está totalmente comandando essa pessoa. Aí ele vai falar assim, pega essa faca. A pessoa vai falar, eu não quero pegar essa faca. Pegando.
pega esse revólver do lado. E a pessoa, não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Quando ela clica para atirar, o desencarnado sai de cena para que a pessoa veja o que está fazendo e sinta o que ela está fazendo. A hora que ela vai cravar a faca, ele sai de cena, para que a pessoa ache que foi ela que fez. E é por isso que eu gostaria de chamar muito a atenção. É por isso que existem casos de matou a família inteira e se matou. Atirou na igreja de todo mundo, depois se matou. É claro que se mata. Ele cai em si, ele percebe o que ele fez. Ele sabe o que ele fez. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para que não chegue nesse caso. Para que não chegue a esse ponto de subjugação, de possessão. Ou ele vai te influenciar a se jogar num prédio. A hora que você se joga do prédio, a hora que você está caindo, ele sai. E aí o problema que nós temos é a consciência, não é mesmo? É ela que nos julga, não é Deus, é a consciência. Aí nós temos um problema de 2, 3, 4 reencarnações para resolver. Compreendem? Como Deus permite isso? Não é a primeira coisa que a gente pensa? Quando a gente vê o noticiário, como que Deus permite que matou tantas lá naquele caso de Israel ou tantos outros? Deus permite da mesma maneira que Ele permite a gente jogar um copo quando está de TPM. Da mesma maneira que Ele nos permite encher a cara de álcool. Nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio. Se Ele permite de um lado, Ele tem que permitir do outro. Então é por isso que Deus nos permite. Nós temos total livre-arbítrio. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para que um processo de obsessão simples não chegue a casos extremos. Paremos enquanto é tempo, fechemos a porta enquanto ela está apenas com uma fresta. Todos os processos somos nós que iniciamos na roda do destino, nessa vida ou em outras. Ah, mas se Deus existisse, não permitia nascer essas crianças com esses problemas. As crianças que têm os problemas agora são processos de outras vidas. Todos nós temos alguma coisa que a gente vai quitando de outras vidas. Não é só os que nascem. E é por isso que não se explica câncer de próstata com 5 anos, problemas cardíacos na adolescência. A vida é um contínuo. Planta na carne, colhe no espírito, na alma. O nosso corpo carnal, ele é sempre um reflexo do nosso corpo espiritual. O que eu semeio hoje vai levar para o corpo espiritual futuramente. E quando a gente for voltar, né, for encaixado lá no ventre da nossa futura mãe, esse corpo espiritual é quem vai moldar o novo corpo carnal. Compreendem? É um processo contínuo. Então a gente faz agora e prejudica o corpo carnal, depois prejudica o corpo espiritual, que vai prejudicar o corpo carnal e o processo continua. É por isso que a gente tem que estancar através do amor. Existe uma lei da física que diz: a cada ação nós temos uma ação contrária, correspondente com a mesma intensidade, mas no sentido oposto. Se eu dou um tiro para cima, a bala sai numa certa velocidade e ela vai cair. Quando ela chegar no chão, ela vai chegar na mesma velocidade que ela saiu da arma. Vocês sabiam disso? Eu descobri faz pouco tempo. E é por isso que a gente tem tanta bala perdida, pessoas desencarnando de bala perdida. Porque ela vai, mas ela volta na mesma velocidade. É uma lei da física. E é por isso que Jesus falou assim: reconcilia-te com teu adversário enquanto anda ao lado dele. Por quê? Se eu prejudico uma pessoa, vamos supor que eu envenene uma pessoa, ela vai desencarnar. E ela está no mundo espiritual. Como que eu vou me reconciliar se eu não estou enxergando, não estou vendo, eu não tenho tanta mediunidade? Aí ela está no mundo espiritual, de repente ela consegue, né, se resolver e ela volta para a carne. Mas daí eu morro. E a gente nunca mais se reencontra, né, no mesmo mundo, digamos assim. Então por isso que Jesus fala: reconcilia-te enquanto é tempo, porque depois vai ficar mais difícil.
Perceberam que todos os processos de obsessão, o que muda é só a quantidade de injeção de energia, né? Se ele está há muito tempo tentando nos prejudicar, ele vai prejudicando, chega um momento que fica mais difícil de resolver. Entrando na nossa parte final, eu acho que, né, talvez ficou claro que o processo de obsessão, ele é um processo natural. Natural, quando eu digo, não está fora das leis da física, e não é que Deus está sendo injusto, mas é sempre nós, como somos energia, a gente vai atrair sempre o nosso semelhante. Aqueles que podem estar nos prejudicando agora, for alguém que a gente prejudicou em algum momento dessa vida ou de outra vida, né? Então, a gente vai estar sempre nesse processo de colheita. Mas, o que a gente pode fazer? Vamos às respostas que eu tinha prometido para vocês. Primeira delas, Jesus ao descer do monte. Antes disso, eu quero fazer essa cena aqui, é no processo de desobsessão da série The Chosen. Assistam, vale muito a pena essa série. Ela é feita fora do sistema, então vocês vão conhecer um Jesus talvez mais verdadeiro. É um processo de desobsessão, que ele tira o demônio do corpo do rapaz. Isso está no um dos primeiros capítulos. Jesus ao descer do monte, vocês lembram que eu comentei lá no início? Responde para os seus apóstolos. Sabe o que ele respondeu quando foi indagado? Por que eles não tinham conseguido? Na verdade, eu já dei a resposta, né? Precisa de muito jejum e muita oração. Jesus nos fala que o jejum não é o jejum de alimento, é o jejum da maldade, das coisas ruins, das práticas equivocadas. Então a gente precisa tentar voltar ao caminho correto, para que a gente pare de atrair as coisas negativas. E a oração é o 190, né? Precisa de ajuda. 93 que seja. Então, eu melhoro a mim mesmo, mas eu peço ajuda. Me ajuda aí. Né? Então, eu preciso, para auxiliar alguém num processo de desobsessão, eu preciso de muito jejum, eu preciso de potencial moral. Eu preciso ter um padrão vibratório mais elevado. Porque senão você vai falar com o espírito, sai deste corpo. Ele vai olhar para você, olha quem está falando. Estava batendo na mulher ontem. E quer me fazer sair. Não adianta esfregar o crachá na cara do espírito, né? Dar quinhentão para ele. Gente, é magnetismo. O nosso potencial vibratório faz com que nós, né? Fica perto de um ônibus e vê se não levanta poeira, se não levanta energia. Por quê? Né? Leis da física, energia. Então, uma pessoa que vibra muito, ela chega e ela afasta. Ela empurra. Com a energia, com a luz. Não precisa nem falar. Entenderam? Então, Jesus só de chegar perto. Os espíritos, Nós precisamos lembrar. Lembra que eu falei que tem um monte de espíritos encarnados sempre perto de nós? Mas não tem só gente ruim morta. Tem muita gente boa que quer nos ajudar. Se a gente sair lá fora, vai ter gente cuidando da rua, da instituição, dos prédios. Vai ter gente cuidando do bairro, né? Me ajuda aí. Faz uma oração num momento difícil. Se conecta, manda um WhatsApp para o cara que está no mundo espiritual do lado ali, a oração. Sintonia. Não adianta eu querer escutar 94 e colocar na 104. Né, Fábio? Eu preciso estar na sintonia do mundo espiritual. Nossos mentores estão sempre à nossa disposição. Todos nós temos o seu anjo da guarda, que pode nos ajudar. Gente, para encerrar, há uma necessidade de mudança de hábitos. Tem que mudar a música em casa, porque tem umas, né? Pensamento, as amizades, as conversas, as condutas,
os likes, né? Conforme o que você curte lá, o Facebook te entrega sempre semelhante. As alimentações, os hábitos sociais. Nós precisamos cuidar daquilo que conversamos, dos nossos vícios. Todos nós temos sempre algum vício. Ou é falar mal do outro, ou às vezes algum cigarro, álcool, alguma coisa. Mas vamos cortar, às vezes, quando nós perceber que está dando problema, cortamos o mal pela raiz. Precisamos ter mais hábitos de orações. Vai sair de casa, vai entrar no carro, não precisa fazer uma Ave Maria, um Pai Nosso, 15 Pai Nosso. Né? Me protejam, estejam comigo nesse momento. Buf, cria um campo positivo em volta. Aí não vai ser atraído para acidente, não vai ser atraído para situações adversas. Entrou no trabalho, tem lá aquele cara que é complicado. Faz uma oraçãozinha para ele, para você. Chega em casa, magnetiza o ambiente. Abre as janelas, deixa entrar a luz. Pega a mão, a nossa mão tem um potencial de magnetização. Pega a mão assim, ó, e passa nos ambientes. Faz uma oração assim, vai fazendo, vai tirando todos os miasmas, que é a antimatéria, que a ciência diz. Todos os processos de pensamentos equivocados ficam no ar. Faz isso. Dá para fazer. Busquemos a evolução material, mas não sejamos escravos dos bens materiais. Pratiquemos a caridade, mas não só a caridade material. Busquemos a caridade moral, a conversa, o auxílio. Busquemos Jesus. Voltemos a Pedro, eu não esqueci. Mestre, como é bom estar aqui. Vocês lembram? Podemos construir tendas e ficar por aqui? Jesus diz, não, Simão Pedro. Aquele que já conheceu o brilho das alturas tem que descer as baixadas e socorrer aos que ainda não conseguiram subir. O mundo só vai melhorar quando nós formos mais fraternos. O que sabe, ensina e auxilia o que não sabe. Imitando Pedro, e finalizando, como é bom estar aqui na doutrina espírita. Como é bom conhecer o Espiritismo, que nos ensina que não é fora da igreja que não existe salvação, é fora da caridade que não há salvação. Como é bom descobrir que somos arquitetos da nossa própria vida, não somos injustiçados. Como é bom descobrir que estamos apenas de passagem, mas que a vida continua, que não haverá descanso eterno, mas que poderemos trabalhar, auxiliar, evoluir. Como é bom descobrir que não existe inferno eterno, porque Deus é misericordioso e Ele sempre nos dará uma nova oportunidade. Como é bom estar na doutrina espírita e saber que somos ovelhas de Cristo e que o seu reino não é daqui. Como é bom acalmar nossos corações e sabermos que se sofremos agora, tem fundamento nessa ou em outra vida, mas que tudo passará, tudo passa. Como é bom descobrirmos que as dores que a gente passa são os processos cirúrgicos que Deus permite para que tenhamos saúde na alma. Como é bom encontrar a doutrina espírita e reencontrar Jesus sem nenhum tipo de interpretação equivocada. Como é bom sentir Jesus entre nós e que nos permite reencarnar e quitar as nossas dívidas do passado e assim realizar uma nova sementeira. Como é bom estarmos aqui, neste momento, nunca vivenciado no planeta Terra. Nunca. Onde plantaremos nesta terra verde e amarela, nesta nova arca de Noé, as sementes do porvir, de um mundo novo, de um mundo regenerado.
Tim-dom. Como é bom estarmos todos juntos nesse processo. Obrigado a todos. Fiquem todos com o Mestre Jesus.